de orações. Meditaremos sobre algumas orações da Bíblia que tem muito a nos dizer. Meditaremos sobre orações atendidas. Meditaremos sobre orações não atendidas. Nós, nessa série de mensagens, nesses domingos que faremos essa reflexão, ou essas reflexões, nós trataremos de algumas orações que marcaram a vida de algumas pessoas e que marcam a vida até hoje. Nós lemos um livro, eu ganhei um livro há algum tempo atrás, que eu gostei muito de ler, eu recomendo. Eu ganhei da Isabela. Isabela me deu um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. A Gessonita tem esse livro também. Esse livro é, assim, muito bom. Eu recomendo esse livro, porque ele traz algumas experiências do autor que são experiências que podemos ter também, né? Experiências humanas em conexão com a atuação de Deus, com o poder de Deus, com a resposta de Deus, com o relacionamento com Deus. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que oração é fundamental, oração é essencial. Quando eu falo que eu tenho aprendido, você pode estranhar, poxa, ele não aprendeu isso ainda? Será que ele já não sabia que oração é fundamental? A gente sabe na teoria. A gente sabe que a oração é importante assim no discurso, na retórica. A gente sabe, a oração é importante, a gente sempre ouviu que a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus e a oração são alimentos fundamentais para o crente. A gente intelectualmente sabe disso, mas é importante tomar posse disso na conduta, na prática, no viver. Isso aqui a gente precisa, por isso que eu estou dizendo eu tenho aprendido, porque eu tenho aprendido que ao entrar em contato, em conversa, em diálogo com Deus, em oração, muita coisa muda. A gente vai ver que situações são transformadas, condições modificadas, circunstâncias vencidas, obstáculos superados pela oração. A oração traz respostas, a oração traz conforto, a oração traz consolação, a oração traz a paz. Muitas pessoas, meus irmãos, ficam frustradas porque querem resolver seus problemas a partir da sua própria capacidade. Muitos ficam arrasados porque querem achar solução para tudo na sua vida a partir de si mesmo, da sua autossuficiência. E a gente, quando vai vivendo, vai descobrindo que não dá. Há momentos em que o meu saber, há momentos em que os meus recursos, há momentos em que meus dons, minhas habilidades, meus talentos não servem para nada, não adiantam de nada, não solucionam nada naqueles momentos. Aqueles momentos são momentos difíceis, e enquanto eu estiver depositando a solução, a resposta nesses meus dotes, na minha autossuficiência, não vai dar certo. Quando o Bernardo entrou aqui correndo agora, numa alegria danada, ele me fez, obrigado Bernardo, você me lembrou que eu não chamei as crianças para o culto infantil. Valeu, Bernardo, quebrou meu galho. Senão, o problema, meus irmãos, do culto infantil é que a tia do culto infantil, lindona por sinal, mora comigo. Se eu não chamar culto infantil, depois quando chegar em casa fica ruim para mim. Crianças até 9 anos, por favor, vão lá para o culto infantil. A tia está esperando lá. Até 9 anos, hein? Se você tem mais de 9 anos, pode ficar aí. Muito bem. Eu dizia, meus irmãos, que a minha autossuficiência, a minha capacidade não resolve. Mas quando eu busco a Deus em oração, seja qual for a crise, seja qual for a dificuldade, seja qual for a circunstância, eu encontro paz. Você já esteve num momento
de intensa dificuldade, de dor, de angústia, de sofrimento. E nesse momento você tem um insight, você tem uma sacada. Você tem naquele momento assim uma ideia. Eu vou para um lugar reservado, eu vou para o meu quarto, eu vou entrar no banheiro do meu trabalho, eu vou para um lugar onde eu possa ficar sozinho, e nesse lugar eu vou colocar diante de Deus esse problema. Mesmo chorando, mesmo soluçando, mesmo se derramando ali diante de Deus, você coloca diante dele, diante de Deus, a sua angústia. Você desabafa com Deus. Você já teve numa situação assim, em que você coloca diante de Deus e começa a falar com Ele e diz que não está entendendo, que não consegue entender porque está passando por aquilo. Você não consegue entender porque você sofre tanto. Você não consegue entender e nem saber como sair dessa. Lembra quando terminou esse momento em que você desabafou com Deus? Lembra que começou a visitar o teu coração uma paz, um conforto diferente? Quando você coloca diante de Deus e confia que Ele está te ouvindo, que pela fé Ele consegue e responde, ou diz assim: olha, eu estou aqui, você não está sozinho nessa? Porque é isso que acontece. Quando a gente coloca diante de Deus, meus irmãos, as nossas dificuldades, nós encontramos paz. Ainda que as dificuldades continuem ali, ainda que a resposta não venha naquele momento, mas quando você compartilha com Deus pela fé, você encontra paz. Experimenta. Você está passando uma dificuldade séria aí? Você está com angústia no coração? Você está sofrendo? Então experimenta colocar diante de Deus. Fazer o que eu te falei. Chega em casa, a partir de hoje, até aqui do culto, e ora ao Senhor. Se prostra diante dele. Desabafa com ele. E vê o resultado. Mas quando a gente ora, eu também aprendi que a gente encontra poder. A gente encontra a manifestação poderosa de Deus. Há pessoas que acham que a manifestação poderosa de Deus é sempre aquela coisa estrondosa, barulhenta, ou aquele milagre que faz aparecer coisas na nossa frente que não existiam. Mas nem sempre é assim. É verdade que Deus pode agir da forma que Ele quiser, Ele tem poder realmente para isso. Mas a manifestação poderosa de Deus também se manifesta quando em nós habita o poder de Deus e a força vem dentro de nós pela ação poderosa dEle e nos faz viver mais um dia, e nos faz caminhar mais um passo, e nos faz resistir mais ainda. A manifestação de poder de Deus, meus irmãos, nem sempre é visível, mas está dentro da gente. Nós encontramos forças nele, porque essa manifestação de poder que vem dele nos dá forças. A gente vê isso nos Salmos. O Salmo diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Olha que interessante, Ele é a minha força. Apóstolo Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está nele. Então a oração me faz entrar em contato com essa força. A oração me faz descobrir esse poder. A oração me faz ter acesso a isso. Quantas orações são atendidas, meus irmãos? Quantas orações? A gente vê que a gente ora, muitas vezes a oração é atendida, a gente nem percebe. Ou nem percebe o processo em que ela é atendida. Ou você, mãe, que orou pelo seu filho essa semana toda, o filho sai e a mãe ora. Pelo menos é assim que deve ser. Meu filho vai passar essa semana fora. Você ora.
O teu filho está aqui. Tua oração foi atendida ou não foi? O teu marido sai para trabalhar, você ora. À noite, seu marido está em casa. Tua oração não foi atendida? Sua mulher sai para trabalhar e você ora. À noite ela está em casa, mais linda do que nunca. Não é oração atendida? A gente ora para que a igreja cresça, e a igreja cresce. Não é oração atendida? A gente ora para que nossos filhos se unam e trabalhem juntos e se envolvam juntos no reino de Deus, e eles se envolvem. Não é oração atendida? A gente ora para ter o pão de cada dia, e a gente come. Não é oração atendida? A gente ora, meus irmãos, por muitas coisas simples, e essas coisas simples acontecem pela misericórdia de Deus. A gente ora por coisas mais complexas, e Deus responde. A gente ora para que as crianças do bairro sejam atendidas pelo Evangelho, e a igreja fica cheia de criança do bairro. Aí a gente reclama do barulho, reclama da bagunça, reclama que elas não se comportam bem. Mas eu não orei para que Deus trouxesse essas crianças, e elas vieram. O que eu tenho que fazer agora? Agradecer e me preparar para tratar, para amar, para conquistar. Orações são respondidas o tempo todo para quem ora e reconhece que o Senhor respondeu. Aí você vai me dizer: e as pessoas que não oram e as coisas boas acontecem para eles? O problema deles com Deus, porque o meu Deus respondeu na minha oração. Eu orei para você estar aqui, e você está. Eu orei para você estar aqui hoje, participando comigo desse culto, e você veio, cara. Oração atendida. Meus irmãos, a gente vê que aquilo que era sonho, muitas vezes, se tornou realidade. Eu sonhava, Alexandre, pastor aqui da igreja, eu sonhava em ter, e sonho ainda, em ter uma orquestra funcionando aqui. E a gente vai ter, daqui a pouco, quando menos esperar, vocês vão ver. Eu sonhava em ter um coro jovem. O coro jovem, eu sonhava. E a gente já tem. Eu sonhava, meus irmãos, em batizar pessoas. E tem gente aqui que já foi batizada por mim. Eu sonhava em termos um ministro de música na igreja. Eu sonhava em termos violinistas na igreja. Eu sonhava em termos meninos do projeto vindo aqui. Cara, você veio, olha só, eles vieram. Estão aqui participando do culto. Eu sonho com essas coisas. Eu oro por essas coisas. E Deus dá resposta para essas coisas, mesmo sem eu merecer. E eu fico assim: caramba, será mesmo que Deus tem ouvido um sujeito como eu, fraquinho? Mas tem, e tem ouvido você. Tem ouvido você. Mas há orações que Deus não responde, que Ele diz não. E é sobre esse tipo de oração, uma oração dessa, que a gente vai ver hoje. Oração não atendidas. Não atendida. Orações não atendidas. A gente vai ver hoje. Ainda bem que certas orações não são atendidas. Querem ver? Êxodo capítulo 4, versículo 13. Olha que oração. A oração de Moisés. Oração de Moisés, Êxodo 4, 13.
Deus faz um convite, faz uma convocação. Deus chama Moisés para uma obra enorme, um desafio enorme, grandioso, gigante. Foi o desafio que Deus chamou Moisés. Em Êxodo 4:13, vem a resposta de Moisés, que é uma oração, é um pedido, que diz assim: disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, peço-te que mande outro. É o que está aí. Peço-te que envies outra pessoa. Disse Moisés para Deus: ah, Senhor, envia alguém que o Senhor queira enviar, desde que não seja eu. Basicamente é isso que está aí. Envia qualquer um, menos eu. Que é na linguagem do Alexandre de hoje. Aí, Deus, estou fora. Vou meter o pé dessa, estou fora. Me esquece. Mira, mas me erra. Posso achar outras expressões, mas a ideia é essa. Não quero ir. Não vou, não conta comigo. É o que está dizendo aí. Meus irmãos, a ideia, o contexto aí é o seguinte: o povo de Israel, que chegou no Egito como uma família, e se multiplicou, e se tornou um povo dentro de uma nação, um povo estranho dentro de uma nação, ou seja, os hebreus de Israel, né, os hebreus, filhos de Israel, estavam no Egito, só que foram crescendo, se multiplicando. Eu já falei sobre isso aqui. E aí, os egípcios começam a oprimir, escravizar, machucar, oprimir, escravizar, castigar, escravizar. Aí o povo começa a clamar, pedir socorro, pedir para o Deus dos seus ancestrais, Abraão, Isaque, Jacó, que os livre desse jugo tão pesado e doloroso. E Deus ouve. Já estava profetizado isso lá atrás. E Deus ouviu. E chamou um libertador para tirar o povo de lá. Quem era esse libertador? Moisés. E Deus aparece a Moisés e começa a dizer: Moisés, olha só, tem um negócio para você aí. Você foi preparado a vida toda para fazer isso que eu vou te pedir aí, que eu vou te mandar. Moisés, tu vai sair daqui. Moisés estava apacentando lá os rebanhos do seu sogro. Estava lá com as ovelhinhas, aquele negócio todo. Moisés, tu vai sair daqui, tu vai lá no Egito, vai dizer para o faraó para libertar o povo de Israel. Fala lá para o faraó o seguinte: ó, liberta o meu povo, para a gente cultuar a Deus no deserto. Aí Moisés começa a dar desculpa, a dizer: olha, eu não posso, Senhor, eu não quero ir não é para mim isso, olha só, não sei nem falar direito, eu não sei nem discursar, o que eu vou dizer lá? Esse pessoal vai acreditar em mim? Aí Deus falou, fez um monte de sinais ali para Moisés. Moisés, tu vai fazer esses sinais lá, o pessoal vai acreditar, vai levar fé em você, porque você vai com um poder que não é teu, é o meu poder. Ah, Moisés, Senhor, eu não consigo falar direito. Ô Moisés, você vai. Aí Moisés insistindo: ah, Senhor, aqui no versículo 13, Senhor, manda outro, por favor, me tira dessa, não estou afim não. Aí diz o texto que a ira de Deus se acende e fala para Moisés: Moisés, você vai, e o teu irmão vai lá e traduz o que você tem a dizer. Já você está dizendo que não sabe falar? Teu irmão sabe. Até que Moisés viu que o negócio estava ficando estranho para o lado dele e foi. Meus irmãos, essa oração de Moisés nos ensina algumas coisas. A oração de Moisés vai me ensinar uma coisa importante: que as decepções do passado esfriam a nossa fé. Aquilo que você viveu, que já te desapontou, tem assim um potencial enorme de esfriar a tua fé. Você já foi de uma igreja, na igreja você te desapontou, você ficou decepcionado com o líder, você ficou decepcionado com aquele grupo, seja lá o que aconteceu, esfria a tua fé. Pode ver se não é assim. As coisas que acontecem no passado têm o potencial de deixar a gente incrédulo, ou pelo menos muito desconfiado, ou pelo menos cético.
Por quê? Porque o que aconteceu no passado te machucou, te marcou, te vacinou. E aí você começa a ficar pensando: será que isso vai se repetir? Será que eu vou viver isso de novo? Será que eu não estou entrando em algo que vai me machucar de novo? Você que sofreu alguma decepção com infidelidade de um amigo que te traiu, vai ser difícil você confiar em outra pessoa. Você que sofreu a decepção com alguém que te deu uma volta, te passou a perna, vai ser difícil você confiar em outra pessoa. As decepções que a gente viveu no passado marcam a gente. Aquilo que a gente viveu e sofreu com pessoas, às vezes ligadas a uma religiosidade qualquer, tem o potencial de esfriar nossa fé com alguém que não tem nada com isso, que é Deus. Moisés, meus irmãos, fugiu do Egito porque os seus irmãos, o seu povo, pessoas do povo hebreu, o denunciaram. Ele tinha feito uma bobagem, ele tinha matado um egípcio. Um egípcio estava oprimindo um israelita, ele foi defender o hebreu e acabou matando o egípcio. Aí, mais tarde, os hebreus o denunciaram. Moisés, ele foi criado pelos egípcios. Ele ficou no palácio de Faraó, ele viveu na corte ali junto com a galera que oprimia. Ele teve que fugir do Egito, porque senão ia ser morto. Como é que pode alguém matar um egípcio, um hebreu? Esse hebreu tem que morrer. Foi isso que Faraó pensou, e Moisés saiu. Então Moisés ficou machucado, decepcionado. Ele teve que fugir porque defendeu o seu povo, e o seu povo o entregou. Existem pessoas, meus irmãos, que perdem a confiança até em Deus. A oração de Moisés, ela me mostra que decepções marcam a gente. Mas a resposta de Deus me mostra que decepções são curáveis. Que traições são perdoáveis. Que imperfeições são compreensíveis. A oração de Moisés me mostra que decepções nos afastam, nos isolam, nos esfriam. Mas a resposta de Deus me mostra que sempre há oportunidade para dar a volta. Moisés vai aprender mais tarde, meus irmãos, que pessoas decepcionam, mas Deus não. Moisés vai aprender mais tarde que pessoas falham, mas Deus não. Moisés vai aprender mais tarde que pessoas podem ser infiéis, mas Deus não. A outra coisa que me mostra aqui na oração de Moisés é que a acomodação atrapalha. Se por um lado a decepção, esfria a fé, a acomodação atrapalha e muito. Moisés ficou muito tempo na vida de pastor, diz a Bíblia, foram 40 anos. 40 anos já estava na hora de aposentar. Aí pensa só, o sujeito na boca para aposentar, não tinha INSS lá no Monte Horebe, mas ele estava pronto para aposentar, pensando, terminar ali de cuidar das ovelhinhas e tal, e descansar um pouco. Aí vem Deus e fala: tu vai sair daqui, vai lá para o Egito, tirar meu povo de lá. Olha só que dureza. Para quem está acomodado Você pode estar muito acomodado na sua vida profissional, você quer aposentar, eu também quero. Doido para aposentar, para chegar a minha hora. Eu quero aposentar. Não nego. Estou afinzão. Mas para o reino de Deus não tem aposentadoria. Para o reino de Deus é até a eternidade. Tem gente que quer tirar férias do reino de Deus e quer ir para o céu. Como é que pode? Quer tirar férias do reino de Deus e quer ir para o céu. O reino de Deus é
aquela vibração o tempo todo, gente. É alegria o tempo todo. Tem gente que não curte cantar. Meu amigo, a eternidade a gente vai gastar muito gogó lá, a gente vai cantar muito. Vai ser uma cantoria só. Vai ser alegria o tempo todo. Imagina só passar a eternidade ouvindo o riso da Sônia. Coisa maravilhosa, alegria. Só que a acomodação atrapalha. Para que sair da tranquilidade? Para que sair dessa minha vida? Para que me envolver com o reino de Deus? Para que ter compromisso com Deus? Para que gastar tempo orando? Para que gastar tempo meditando na palavra? Para quê? Meus irmãos, não há coisa melhor para a vida da gente do que ter relacionamento com o Pai. Você só vai ser uma pessoa realmente realizada quando você estiver no centro da vontade de Deus. Por mais que você fuja para o lazer, por mais que você fuja para o prazer, por mais que você fuja para o seu vício, por mais que você fuja para a tua aparente tranquilidade, enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, você vai ser frustrado. Me desculpe, mas é isso que a Bíblia me mostra. É isso que Moisés me mostra. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e Moisés não estava ainda cumprindo a sua missão. Chegou a hora de cumprir a missão. E só vai ser realizado quando Deus estiver comandando a sua vida. Não tem jeito. A outra coisa que Moisés me ensina com a sua oração, que é: não há desafio maior que Deus. Não tem. Ir lá no Egito, falar com o líder da maior potência do mundo para fazer uma coisa que Deus mandou, era algo assim impossível para Moisés, mas não era possível para Deus. Moisés sabia que a tarefa era muito grande para ele, por isso que ele recusa, por isso que ele não quer ir. Mas Deus sabia que a tarefa era muito fácil para Deus, para ele mesmo, por isso que ele manda Moisés. Você está diante dos desafios aí da sua vida que são enormes, não está? Para você pode ser grande demais, mas para Deus não é não. Você está diante de desafios assim, gigantes, não está? Para você pode ser gigante, mas para Deus basta um Davizinho para derrubar esse gigante. Nós, quando confiamos em Deus, e quando mais confiamos neles, meus irmãos, nós nos surpreendemos com o seu poder. Muitos estão se escondendo da voz de Deus, e Deus está falando todo dia. E você está fazendo que nem Moisés nessa oração: Senhor, manda outro. Senhor, hoje não. Senhor, eu sou muito ocupado. Senhor, não tenho tempo. E Deus está falando com você todo dia. Senhor, eu já sou idoso. Moisés também era. Senhor, eu já trabalhei pra caramba. Moisés também. Deus está falando o tempo todo para você e você vive recusando. Chegou a hora de você ouvir a voz de Deus e se realizar na vida, porque Moisés só foi quem foi porque ele ouviu a voz de Deus e atendeu. Você pode querer ser muita coisa nesse mundo, você pode querer ter muita coisa nesse mundo, mas enquanto você não se comprometer com Deus de verdade, você vai ficar com a alma frustrada como está, porque ainda não se decidiu de vez com Ele, porque ainda não resolveu esse problema. Qual é a vontade de Deus para você? Ele continua te falando e continua te chamando. E qual vai ser a sua resposta? Esse Moisés aqui do texto, apesar de ter feito a sua oração e a sua oração não ser atendida, e graças a Deus que não foi, ainda bem que não foi atendida a oração de Moisés. Ele foi alguém com um relacionamento tão intenso, mas tão intenso com Deus, mas tão forte, que a gente vê quanta coisa que foi feita tendo Moisés como agente, como instrumento de Deus. Deus sempre toma iniciativa, meus irmãos.
E Ele está sempre tomando a iniciativa para falar para o teu coração e perguntar para você: quando é que você vai cumprir aquilo que eu estou mandando? Quando é que você vai ouvir a minha voz? Que Deus, pois, nos abençoe. E não atenda aquela oração que a gente faz recusando o chamado dele. E atenda a oração que a gente faz disponibilizando a nossa vida no altar dele. Quando Deus chamar você: meu servo, meu filho, minha filha, vem para perto de mim, você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Quando Deus chamar você: meu filho, minha filha, a quem eu posso enviar? Você pode dizer: Senhor, envia a mim, conta comigo, estamos juntos, é nós. Que Deus nos abençoe.